Ninguém acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos. Uma faxineira encontrou uma criança dentro de um saco de lixo, tremendo de frio, bem atrás da mansão onde trabalhava. Maria era daquelas mulheres fortes que a vida nunca deu descanso. Faxineira desde nova, já tinha carregado mais humilhação do que qualquer ser humano merecia. Mas seguia em frente porque precisava sustentar a filha e colocar comida na mesa. Naquela noite, voltava cansada do serviço, com as mãos ardendo de tanto esfregar o chão encerado da mansão dos patrões. No quintal, o silêncio só era quebrado pelo barulho do vento que balançava as árvores. Ela carregava 2 sacos pesados de lixo quando ouviu algo estranho. Era um som baixinho, um choro abafado, que parecia vir de dentro daquelas sacolas que iria jogar fora. Maria parou, franziu a testa e o coração disparou como nunca. E você? Já imaginou encontrar uma criança jogada no lixo, tremendo de frio, como se fosse um objeto sem valor? É exatamente isso que você vai ver nessa história de hoje. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo e em que horário? Eu quero saber de onde essa história está chegando até você. Porque hoje você vai descobrir até onde a verdade pode chegar. Ela se aproximou devagar, com medo do que ia encontrar. Empurrou uma caixa de papelão, afastou latas velhas e sacos rasgados, até que viu algo que fez suas pernas tremerem. Dentro de uma caixa suja, enrolada em panos velhos, estava uma criança. Uma menininha magrinha, com a pele pálida e os olhos cheios de lágrimas, tremendo como se o frio fosse levar embora o pouco de vida que ainda tinha. Maria levou as mãos à boca para conter o grito, mas o choro da menina era real demais para ser ignorado. Aquilo não era sonho, nem ilusão. Era a cena mais cruel que ela já tinha presenciado, e estava acontecendo bem atrás daquela mansão luxuosa. Por alguns segundos, Maria não soube o que fazer. Pensou em correr, pedir ajuda, chamar alguém, mas o medo a travou. E se acharem que eu trouxe essa criança para cá? E se disserem que é culpa minha? Murmurou em desespero. Pobre nunca tinha vez, sabia bem disso. Quem acreditaria numa faxineira contra uma família tão poderosa? O suor escorria pelo rosto dela, mesmo com o frio da madrugada. As mãos tremiam, mas o instinto de mãe falou mais alto. Maria se ajoelhou, puxou o embrulho e encostou a menina no peito, tentando aquecê-la. A sensação era a de segurar a própria vida nas mãos. Ali não era só compaixão. Era também um espelho de tudo o que ela mesma já tinha sofrido. Com lágrimas caindo dos olhos, Maria sussurrou para a criança: "Você não vai ficar sozinha, não enquanto eu estiver aqui." Nesse instante, uma força tomou conta dela. Era como se tivesse encontrado um propósito novo em meio àquela dor. Ela não tinha ideia de quem era aquela menina, nem de como havia parado no lixo, mas algo dentro dela dizia que aquele encontro não era por acaso. O destino estava colocando nas mãos dela uma responsabilidade enorme, um segredo que ninguém poderia imaginar. E quando essa verdade viesse à tona, o mundo daquela mansão nunca mais seria o mesmo. O que parecia um gesto de bondade logo se transformaria no maior perigo da vida de Maria e na vergonha mais bem guardada daquela família poderosa. Maria passou a noite em claro, com a menina nos braços, escondida na lavanderia da mansão. O coração dela batia forte, como se a qualquer momento alguém fosse descobrir. Pegou uma toalha limpa, enrolou a pequena e tentou aquecer seu corpo gelado. Mas havia algo que não saía da cabeça dela, aqueles olhos verdes, claros e brilhantes, que pareciam hipnotizar. Não eram olhos comuns. Maria sentia que havia uma história guardada ali, mas não sabia qual. O silêncio da madrugada pesava. O medo de ser pega era grande, mas maior ainda era a vontade de proteger aquela criança. Ela só pensava em uma coisa: se eu não fizer nada, quem fará? Na manhã seguinte, Maria ainda tentava esconder a menina. Deixou-a num canto, protegida por panos,
e seguiu sua rotina como se nada tivesse acontecido. Lavou o chão, esfregou os vidros, limpou o lustre de cristal, mas por dentro estava em pedaços. O som do choro da criança ecoava em sua mente, mesmo quando não estava ouvindo. Foi quando ouviu passos firmes se aproximando. Era o patrão, o milionário dono da casa. Ele entrou na cozinha com o mesmo ar arrogante de sempre, vestindo um terno impecável. Parou, franziu a testa e perguntou com frieza: "Que barulho é esse?" O coração de Maria quase saiu pela boca. Ela tentou disfarçar, mas o choro fraco da menina denunciou sua presença. O milionário lançou um olhar desconfiado. Caminhou devagar até o canto onde Maria escondia o embrulho. "O que é isso?" perguntou em tom duro, como se já soubesse a resposta. Maria, tremendo, colocou-se na frente da criança, como se pudesse protegê-la com o corpo. Nunca tinha ousado olhar nos olhos do patrão daquele jeito, mas naquele instante encontrou coragem. "É só uma criança, senhor, jogada no lixo. Eu não podia deixá-la lá", disse, a voz falhando. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O milionário ficou parado, analisando, e seus olhos piscaram de um jeito estranho. Maria percebeu que havia algo naquele olhar que ela não entendia. Não era apenas raiva, era também medo, como se a presença daquela criança fosse um perigo. O milionário respirou fundo, se afastou lentamente e disse em voz baixa: "Isso não deveria ter acontecido. Ninguém pode saber disso." Aquela frase foi como um soco no estômago da faxineira. O que significava aquilo? Por que ele parecia tão desesperado em esconder a criança? Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não havia dúvidas. A menina não era apenas um fardo esquecido. Era parte de um segredo que poderia destruir aquele homem poderoso. E foi nesse instante que Maria percebeu: proteger a menina não seria apenas um ato de bondade. Seria enfrentar uma guerra contra gente muito mais poderosa do que ela poderia imaginar. Maria passou o dia inteiro inquieta. Enquanto esfregava os pisos brilhantes da sala principal, sua mente voltava sempre à criança escondida na lavanderia. O patrão havia deixado claro que ninguém podia saber, mas aquela frase só aumentava a angústia. O que havia de tão grave naquela menina? Por que tanto segredo? A cada olhar desconfiado da patroa, a cada passo dos empregados que circulavam pela mansão, Maria sentia que carregava uma bomba prestes a explodir. O suor escorria pelo rosto, não pelo esforço físico, mas pelo medo de ser descoberta. E mesmo assim, quando pensava em entregar a menina, o coração apertava. No fim da tarde, Maria voltou correndo para a lavanderia. A criança dormia encolhida nos panos, mas havia uma novidade. Junto ao pescoço dela, pendurado por um cordão sujo, havia um medalhão antigo. Maria pegou com cuidado e abriu. O coração quase parou. Dentro, havia uma foto amarelada, de um homem jovem muito parecido com o patrão. As feições eram quase idênticas, apenas mais novas. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser coincidência. Aquela criança tinha ligação direta com a família milionária, e agora havia prova disso. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia fechar o medalhão de novo. A cada detalhe que descobria, a situação ficava mais perigosa. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para a família, Maria ouviu uma conversa estranha. O patrão falava baixo ao telefone, mas algumas palavras ecoaram com força. "Ninguém pode saber. Isso arruinaria tudo. Não deixe escapar." Maria fingiu não ouvir, mas por dentro se perguntava: estaria ele falando sobre a menina? Seria possível que o próprio milionário fosse o responsável por aquele abandono cruel? O peito dela queimava de indignação, mas também de medo. A intuição dizia que quanto mais soubesse, mais correria perigo. Mesmo assim, Maria não conseguia parar. Decidiu investigar mais, observar cada gesto dos patrões, cada olhar, cada palavra solta nos corredores da mansão. Não sabia se estava preparada para a verdade, mas precisava descobrir. Quando voltou à lavanderia e viu aqueles olhos verdes encarando-a em silêncio, teve certeza. Não podia recuar.
A vida daquela criança dependia dela, e agora também a dignidade de toda uma história que alguém tentava esconder a qualquer custo. Maria ainda não sabia, mas estava prestes a abrir uma ferida que sangraria diante de toda a cidade. E o que Maria encontraria a seguir não seria apenas uma pista. Seria a chave para desmontar um império inteiro construído em cima de mentiras. Na manhã seguinte, Maria estava limpando a sala principal quando a patroa entrou, vestida de seda, com aquele olhar frio que sempre a fazia tremer. "Maria, por que você anda tão estranha esses dias?" perguntou em tom desconfiado. A faxineira engoliu seco, fingiu sorrir e respondeu que era apenas cansaço, mas o suor na testa a entregava. A patroa se aproximou, observou seus movimentos e disse: "Não gosto de empregados que escondem coisas. Lembre-se de que tudo aqui tem um preço." Maria sentiu um arrepio, como se aquelas palavras fossem uma ameaça. Voltou ao serviço tentando se conter, mas por dentro sabia que estava sendo vigiada. Mais tarde, o milionário apareceu, dessa vez acompanhado de um advogado engravatado. Eles entraram na biblioteca e trancaram a porta, mas Maria conseguiu ouvir parte da conversa. "Não podemos deixar que esse passado volte agora, não com os negócios prestes a fechar", dizia o patrão. O advogado retrucou: "Se isso vier à tona, a imprensa não vai perdoar. Seu nome vai para o lixo." Maria se afastou antes de ser pega, mas as pernas estavam bambas. Aquilo confirmava suas suspeitas. A criança era parte de um segredo sujo que poderia arruinar o império da família. No fim da tarde, Maria voltou para a lavanderia e encontrou a menina mais fraca, febril, chorando baixinho. O coração dela se despedaçou. Pegou a criança no colo, colocou um pano molhado na testa e começou a cantarolar uma canção antiga de sua mãe. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, misturando-se com o suor do medo. "Eu não vou deixar você, minha pequena. Não vou deixar", murmurava, como se fizesse uma promessa sagrada. Mas naquele instante a porta se abriu com força. A patroa entrou, com os olhos arregalados ao ver a criança ali. "O que é isso?" gritou, a voz ecoando pelas paredes da mansão. Maria ficou paralisada, tentando encontrar palavras, mas antes que pudesse explicar, a patroa já avançava, furiosa. "Você enlouqueceu? Como ousa trazer uma criança para dentro da minha casa? Vai manchar o nome da nossa família com essa sujeira?" Maria, com o peito ardendo, respondeu com firmeza: "Eu não trouxe nada. Ela estava jogada no lixo, atrás da sua mansão. Alguém daqui sabe a verdade e quer esconder." O silêncio que se seguiu foi sufocante. A patroa, pálida, apenas murmurou: "Cale-se, Maria", por sua própria segurança. E naquele momento, a faxineira entendeu que estava mexendo num segredo que ia muito além do que podia imaginar. Mas o que Maria ainda não sabia é que aquela criança carregava provas vivas de um passado vergonhoso, e que esse passado estava prestes a bater na porta da mansão com força devastadora. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou sentada no chão frio da lavanderia, com a menina no colo, pensando em tudo o que tinha visto e ouvido. As palavras da patroa ecoavam como martelo: "Cale-se por sua própria segurança." Aquilo não soava como conselho, mas como ameaça. Maria sabia que pobre não tinha defesa, que qualquer passo em falso poderia custar o emprego, ou pior. Mas quando olhava para o rostinho frágil da criança, sentia dentro de si uma coragem que nunca tinha experimentado. Era como se aquela menina tivesse sido colocada em suas mãos por um motivo maior, algo que ela não podia simplesmente ignorar. Na manhã seguinte, enquanto lavava as escadarias da mansão, ouviu novamente a voz do patrão, agora discutindo ao telefone. Se descobrirem essa criança, tudo vai desmoronar, inclusive os contratos internacionais, disse com raiva. Maria gelou. A cada palavra confirmava o que já suspeitava. Aquela menina não era uma desconhecida. Era sangue daquela família. Talvez uma filha escondida, talvez um erro do passado, mas certamente alguém que ameaçava a reputação do império.
Quando terminou a ligação, o patrão bateu a porta com força e subiu as escadas, sem perceber que Maria havia escutado tudo. No mesmo dia, o advogado da família voltou à mansão com uma pasta preta nas mãos. Ficaram trancados na biblioteca por horas. Maria, curiosa e temerosa, se aproximou da porta e conseguiu ouvir alguns trechos. Os documentos não podem cair em mãos erradas. Essa menina é a prova viva do que aconteceu há anos, disse o advogado. Se ela aparecer, sua imagem estará destruída em minutos. A imprensa vai massacrar, completou. Maria tapou a boca para não gritar. Tudo se encaixava. A criança era a chave de um escândalo escondido, um segredo que eles fariam de tudo para enterrar. Mas agora, aquele segredo respirava no colo dela. O coração de Maria pulsava como tambor. Sentia que não podia mais fugir. Precisava decidir se protegeria a menina com todas as forças ou se entregaria à polícia antes que fosse tarde. Mas uma coisa era certa. Já não havia volta. A cada minuto, a tensão aumentava dentro da mansão, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Os empregados cochichavam pelos corredores, os patrões pareciam cada vez mais nervosos, e Maria sabia que a qualquer momento tudo poderia explodir. Só não imaginava que a explosão viria de onde menos esperava, e que quando a verdade viesse à tona, ninguém estaria pronto para enfrentar. E foi assim, em meio ao silêncio carregado da mansão, que Maria entendeu. O segredo não estava mais nas mãos dos patrões, estava nas dela, e o preço dessa verdade seria pago em lágrimas e vergonha. O dia da verdade chegou mais rápido do que Maria imaginava. A menina ficou doente, a febre subiu e ela precisou correr para o hospital mais próximo. Não havia como esconder mais. No pronto-socorro, médicos e enfermeiros se agitaram, tentando salvar a criança. Foi então que um deles olhou para Maria com espanto e disse: "Esses olhos são iguais aos do dono da construtora que todo mundo conhece." Maria gelou. O comentário se espalhou como fogo. Logo, jornalistas apareceram na porta, farejando escândalo. E quando o milionário chegou ao hospital, com o rosto pálido e suado, já era tarde demais. Todos sabiam. A revelação caiu como bomba na cidade. A menina abandonada no lixo era filha ilegítima do milionário, fruto de uma relação secreta que ele havia tentado esconder a todo custo. Os documentos guardados pelo advogado confirmavam tudo. Ele havia usado dinheiro e influência para apagar qualquer rastro do passado, mas falhou. Agora, a prova viva estava ali, respirando, chorando, sendo cuidada pela faxineira que ele tanto desprezava. As manchetes não perdoaram. Império construído sobre mentiras. Magnata esconde filha em segredo sujo. A queda foi imediata. Os contratos internacionais foram suspensos, as ações despencaram e o nome da família virou motivo de vergonha. Maria assistia a tudo com o coração apertado. Não havia alegria em ver a ruína de alguém, mas havia justiça. O que mais doía era pensar que, se não fosse por ela, aquela criança teria morrido esquecida no lixo, sem nunca conhecer a verdade. Ao mesmo tempo, sentia orgulho. Orgulho de não ter virado o rosto, de não ter fechado os ouvidos para o choro que muitos teriam ignorado. Segurando a menina no colo, Maria chorava baixinho, mas dessa vez não era de medo, era de alívio. Sabia que, apesar da dor, tinha feito certo. Tinha dado voz a quem não tinha dado vida a quem foi rejeitada. No fim, restou a reflexão que ecoava na mente de todos. Dinheiro pode comprar silêncio, mas não pode enterrar a verdade para sempre. O império caiu porque um coração humilde teve coragem de escutar o que outros fingiram não ouvir. E diante de todos, Maria se tornou símbolo de compaixão e coragem. O milionário, agora envergonhado, não podia mais esconder. E a menina, antes tratada como lixo, passou a ser vista como herdeira de um nome que perdeu valor, mas ganhou uma história. Porque, no fim das contas, não foram as riquezas que ficaram marcadas, mas sim o gesto simples de uma faxineira que escolheu salvar uma vida. E é por isso que essa história nunca será esquecida, porque lembra ao mundo que a verdade pode ser escondida por um tempo,
mas sempre encontra uma forma de gritar. Essa história provou que a verdade pode até ser escondida, mas nunca apagada. Agora, eu quero saber de você. O que mais te tocou nessa história? Escreve nos comentários, porque eu leio todos. Não esquece de curtir, compartilhar e mandar esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa lição. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que emocionam e transformam vidas.